Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, glória a Jesus. Quero que os irmãos leiam comigo apenas um versículo. Glória a Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Glória a Jesus. E o versículo de número 27. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 27. Um texto bastante conhecido. Marcos capítulo 5, versículo 27. Amanhã, meus irmãos, o nosso sonoplasta do Cimiso, o irmão Célio, vai estar aqui fazendo uns ajustes. Tem aí algum zoom de vez em quando aí. Não era para ele estar aí, mas ele está aí, entendeu? Mas vamos dando glória a Deus assim mesmo, amém? Glória a Jesus. Marcos 5, 27, quem achou, diga amém. Capítulo 5, versículo de número 27. Apenas um versículo para o nosso breve comentário. Glória a Deus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Diga comigo, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. E tocou na sua veste. Pode sentar glorificando e exaltando o Santo Cordeiro de Israel. Dê mais microfone nesse aqui para mim. Dê mais microfone aí, Beto. Nesse daqui, ó. Nesse daqui. Glória a Deus. Meus irmãos, é um texto bastante conhecido de nós outros e também de vós outros. Todos nós já ouvimos falar sobre essa mulher do fluxo de sangue. Como que está aí, Natalino? Glória a Jesus. Todos conhecem a história dessa mulher que sofrera 12 anos. Quantos anos? 12 anos, perca de sangue. Uma mulher que, na realidade, a sua adversidade ia além da perca de sangue. Ela perdera durante 12 anos sangue. Perdeu sangue no primeiro mês, no segundo mês. Perdeu no primeiro ano, no segundo ano, até que chegou o 12º ano. E essa perca de sangue na sua vida desencadeou para ela algumas fatalidades. Por exemplo, trouxe para ela um caos na sua vida financeira. Trouxe um caos na sua vida porque a Bíblia diz que ela precisava de um especialista. E ela procurou por todos os médicos da ocasião e ninguém conseguiu mudar a sua situação. Não conseguiu resolver a sua questão. Precisava ela de um ginecologista, um especialista da época, e ela tinha que ter condições para pagar a consulta. Imagine hoje os irmãos, alguém que vai passar num especialista no Sírio-Libanês, quanto que é uma consulta? Por exemplo, aqui na região de Suzano, tem consulta que chega a custar 240, 300 reais, dependendo da especialidade. Imagine só, lá no centro de São Paulo, nos grandes hospitais, do Sírio-Libanês, tem outro, Pérola, vai falando os nomes dos grandes impérios que tem dos hospitais, são, como que é o nome? Não sei nem falar o nome disso aí. Os irmãos estão entendendo? Dá até medo de falar o nome desses hospitais. Hospitais finos, mas que levam ouro. E diaconisa irmã Marelli, a dificuldade dessa mulher é que os especialistas da época comeram o seu dinheiro e não resolveram o seu problema. Trouxe para ela uma crise financeira. Irmão, se alguém chora de crise teria que chorar aquela mulher. Como se não bastasse, segundo diz a história, que uma pessoa que era acometida por uma enfermidade como esta, não podia andar no meio da multidão. Literalmente teria que viver a discriminação. O bullying, isso é bullying, preconceito. Ou seja, ela não podia andar no meio da multidão. Por exemplo, se ela chegasse aqui, ninguém queria ficar perto dela. Porque a sua doença era maldita. Uma pessoa com perca de sangue, uma pessoa com lepra, era maldita.
Como se não bastasse, meus irmãos, além dela perder a sua liberdade, ela perde também a sua credibilidade. Ou seja, ninguém mais acreditava nela. Ninguém queria mais falar com ela. Perde credibilidade, perde a liberdade, o direito de ir e de vir. E o pior, que a sua doença não proveio de berço, não proveio de... O que isso quer dizer? Ela não nasceu com essa enfermidade. Não nasceu com uma enfermidade. Um belo dia ela acordou e começou a perder sangue. Pastor, mas como que o senhor acredita que ela não nasceu com esta enfermidade? Primeiro, meus irmãos, que a Bíblia diz que ela era uma mulher. A Bíblia não diz que ela era uma menina, que era uma moça. Diz que ela era uma mulher, irmão você. Pastor Moura, mas quando a Bíblia menciona a menina, está mencionando a mulher, nem sempre. Por exemplo, os irmãos vão ver Lucas 9, 41 aproximadamente, quando Jesus ele chega na casa de Jairo. Na casa de quem? Ele tinha uma filha de quase 12 anos de idade. E a Bíblia diz que ela era uma menina. Difere menina de mulher aqui. A Bíblia diz que era uma menina. E a filha de Jairo já havia morrido. E os judeus estão chorando. De repente Jesus chegou. E Jesus ele disse: a menina não está morta, a menina está dormindo. Tem gente que já entendeu o mistério. Os teus sonhos não morreram. Eles estão adormecidos. Mas Jesus nesta noite vai despertá-lo. Quem pega pela fé? Diz a Bíblia, meus irmãos, diz a Bíblia, permita eu descer aqui, vou descer. Eu vou fazer igual esses pregadores que descem do altar. Eu não desço, mas vou descer. Diz a Bíblia, meus irmãos, que ela era uma menina, era uma menina, melhorou, mocinha? Era uma menina. Obrigado, pastora Adriana. Era uma menina. E essa menina tinha quase 12 anos de idade. Mas a Bíblia também fala de outra menina, de outra. Essa menina encontra-se no livro de Reis, segundo os Reis, capítulo de número 5. Fala sobre quando Naamã, ele da Síria, tropa de Israel, tropa da Síria, e uma menina foi levada como serva para servir na casa de Naamã. Vai ser serva da sua senhora. E quando esta menina chega, ela era uma menina. Quando esta menina chega, irmão Elias, da casa de recuperação, quando essa menina chega, ela viu algumas questões que chamaram a sua atenção. Por exemplo, ela viu, pastor Abdias, as qualificações que esse grande líder tinha, que o grande Naamã tinha. Ela viu até mesmo a sua versatilidade, porque através desse grande general, a sua nação, o seu povo, alcançaram muitas vitórias. Ou seja, ela viu qualidades em Naamã. Porque a Síria era uma nação muito vitoriosa, porque este homem, ele tinha muitas estratégias de guerra. Ele tinha muita forma de articular a forma que ele iria pegar os seus inimigos nas emboscadas. Ela viu tantas qualidades, mas uma das coisas que ela viu nele foi vulnerabilidade. Ela viu nele que ele era uma pessoa sedenta, que ele era uma pessoa que ele tinha uma dificuldade, que ele tinha uma deficiência, que ele era leproso. Ele era, não, você não entendeu, ele era, mas ela viu que ele precisava de um milagre, não, tem gente que já entendeu. Ele era leproso, mas ele precisava de um milagre. E ela viu que Deus era capaz de dar esse milagre a ele, através da vida do homem de Deus. Irmãos, esta menina chegou na Síria, com pouco tempo missionária Cida, ela vai colocar em ação o seu espírito missionário, ela vai evangelizar a Síria, Onde está escrito, irmão Manuel? A Bíblia diz que ela vai dizer assim ao seu senhor Naamã, a menina, ela vai dizer para a sua senhora, a esposa de Naamã:
Oxalá que se o meu senhor Naamã estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, falando de Eliseu. Com outras palavras, em Samaria tem um homem de Deus. Em Samaria, Jesus ainda cura. Você não entendeu, não. Você não entendeu. Tem gente que não vai dar glória a Deus, não está entendendo nada. Em Samaria, Deus ainda opera milagres. Em Samaria, a glória de Deus ainda é manifesta. Quem recebe. Ela só falou isso, meus irmãos. Em Samaria tem um homem de Deus. E o seu nome é Eliseu. Mais do que depressa, a esposa de Naamã já não suportava mais a lepra do seu esposo, que já não conseguia mais viver com essa lepra. Ela corre e vai contar ao seu esposo. Sabe de uma? Assim falou a menina de Israel, que se você estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, você seria curado, restaurado dessa sua lepra, Naamã. Com outras palavras, Naamã, não dá para ficar mais assim, Naamã. Você precisa mudar, Naamã. Você precisa de um milagre, Naamã. Você precisa receber um milagre, Naamã. Naamã também, que já não suportava mais a sua lepra, já não conseguia mais conviver. Pastor Moura, onde está escrito? Está no texto, irmão. Se ele estivesse confortável com a sua lepra, jamais ele iria dar ouvido à voz de uma escrava, de uma serva. Ele iria dizer: manda essa menina se pôr no lugar dela. Quem é essa menina para falar com o grande líder do exército de Israel? Quem é essa menina, evangelista Rogério Santana? Quem que ela pensa que ela é? Mais do que depressa, irmãos, ele não falou nada disso. Ele vai correr diante do rei da Síria. Ele vai dizer: rei, sabe de uma, rei? Ainda tem jeito. Assim falou a menina de Israel, que se eu estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, eu seria curado, eu seria restaurado desta lepra. Apenas uma palavra missionária. Uma palavra missionária. Ainda há solução, ainda há uma saída, ainda tem jeito. Não tem mais jeito, não. Os médicos já desenganaram, já fecharam-se as portas, mas a última palavra vem de Deus. Vem de Deus. Tem jeito, sim. Ele vai correr então, irmãos, diante do rei. O rei também não suportava mais a lepra de Naamã. Ele vai então fazer o quê? Vai escrever carta. Vai escrever o quê? Carta para o rei de Israel. Estou enviando Naamã ao rei de Israel para curar, para limpar, tirar essa lepra de Naamã. Com outras palavras, aqui na Síria nós não suportamos mais essa lepra de Naamã. Nós não aguentamos mais conviver com essa lepra. Eu sei que em Israel existe um homem de Deus. Existe um homem de Deus que ainda fala com Deus, que ele ainda ora e Deus ainda ouve a sua voz. Deus ainda ouve a sua súplica. Deus ainda ouve a sua oração. A Bíblia diz, meus irmãos, que então, meus irmãos, quando o rei de Israel, ele pega aquela carta, ele vai rasgar as suas vestes e ele vai pronunciar tais palavras assim: sou eu Deus para curar alguém da sua lepra, sou eu Deus para restaurar alguém da lepra, sou eu. Percebo que o rei da Síria busca ocasião contra Israel e ele rasgou as suas vestes, mas quando o homem de Deus, por nome de Eliseu, tomou conhecimento que ele havia rasgado as suas vestes, ele tomou conhecimento do contexto. Na Bíblia, irmãos, não está escrito, mas eu quero acreditar. Isso é linha de pensamento, chamado de conjectura, com base no texto. Eu quero acreditar
que o profeta Eliseu tomou também conhecimento da fala da menina lá na Síria. A menina que diz: em Israel ainda tem um homem de Deus. Em Israel ainda tem um homem por nome de Eliseu. Eliseu então ele vai se pôr de pé. Ele vai se levantar e vai dizer: não precisa rasgar as vestes. Pode deixar vir a mim. E vão saber que em Israel ainda tem profeta. Em Israel ainda tem homem de Deus. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Deixa eu ver se tem profeta por aqui. Deixa eu ver se tem. Deixa vir, porque Jesus ainda é o Senhor dos céus e da terra. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura, meus irmãos. Jesus cura. Eu estou tentando dizer aos irmãos que era uma menina. E lá no texto, a Bíblia diz uma mulher. A sua situação era um quadro ao olho humano irreversível. Irreversível. Perdeu os amigos, perdeu todo o dinheiro, perdeu a liberdade, perdeu a credibilidade. Já não restava mais nada, não restava mais nada para ela. Sabe que tem gente que só está esperando a morte, irmãos? Tem gente que anda tão desgostoso no século 21, porque perdeu muita gente para o Covid. Tem gente que já perdeu a felicidade de andar, de viver. Acha que acabou, meus irmãos, e já não tem mais jeito. Irmãos, Jesus ainda é a saída. Não, você não entendeu. Jesus ainda é a solução. Tem jeito sim, meus irmãos. Tem jeito sim, meus irmãos. E para finalizar, vou finalizar. Eu fui questionar alguém da área. Fui questionar o doutor Marcos, doutor Edson, médico do trabalho, doutor Marcos, dentista, meu amigo, cirurgião. Fui questionar, falei para ele: doutor Marcos, me explique uma questão. Essa mulher sofrera 12 anos de perca de sangue. Ele disse: até aí sem novidade. Eu disse para ele: o corpo humano tem mais ou menos 4,5 litros de sangue, aproximadamente 4,5 litros, concorda? Ele disse: correto. Falei para ele: ela perdeu sangue durante 12 anos. Falei: doutor, não era para ela ter entrado numa leucemia profunda, chamado de câncer de sangue? O sangue virou água, é isso mesmo, pastor André Rocha? E entrar a óbito. 12 anos perdendo sangue, ela perdeu sangue, irmãos. 12 anos. E a Bíblia diz que era uma hemorragia. Os irmãos sabem o que é uma hemorragia? Hemorragia é perca de sangue, irmãos. Hemorragia. Perca de sangue 24 horas. Me explica essa questão, doutor. Como que vamos explicar essa questão? Eu quero pregar com propriedade. Ele disse: pastor Moura, deixa esse assunto para lá, para outro dia. Falei: não, doutor, eu quero aprender com quem entende da área. Pastor Moura, mexe com isso não. Deixa para lá. Falei: doutor, ou o senhor não sabe, doutor? Ele disse: pastor Moura, ele deu risada. Pastor Moura, isso não tem explicação. Era isso que você queria ouvir? Não tem explicação. Aí eu disse: muito obrigado, doutor, o senhor me ensinou. O senhor me explicou. Te expliquei o que, pastor Moura? O senhor me explicou que milagre não tem explicação. Não, você não entendeu. Não, se você não der glória a Deus, milagre não tem explicação. Milagre não mede distância. Milagre não mede altura. Milagre é o agir de Deus, é o prover de Deus, é o mover de Deus. Deus está liberando milagre aqui nesta noite. Quantos acreditam? Quantos recebem pela fé? Quantos recebem pela fé? Foi milagre de Deus na vida dela. Aí eu digo: agora eu entendi. Foi Deus, foi milagre de Deus na vida dela. Eu não sei como você entrou nesse culto, mas eu sei como você vai sair desse culto. Você vai sair dizendo: recebi milagre,
recebi provisão da parte de Deus. Todos vão olhar e vão dizer: será que é ele mesmo? Ela mesmo, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? A resposta vai ser uma só: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus agindo nele, é Deus agindo nela. Quem recebe pela fé, quem pega pela fé.